Você passou na SpaceX, e agora, o que é que você precisa fazer? Bom, nesse vídeo aqui eu vou te passar alguns bizus do que seria interessante você fazer nesse momento pós-prova, tá? E você já viu que você foi bem, que já saiu o primeiro gabarito aí, que provavelmente você está dentro. Então, é bom você ir correndo atrás dessas coisas aqui que eu vou falar nesse vídeo durante esse período. Se você não me conhece ainda, meu nome é Eric Zampolo, eu entrei na SpaceX no ano de 2021. No ano de 2021 também eu decidi que não queria seguir carreira militar e acabei saindo. E aí, né, eu tenho feito alguns vídeos para ajudar os candidatos que estão querendo ingressar e até mesmo os alunos aí que estão pensando em sair ou cadetes. Enfim, estou contando um pouquinho da minha trajetória aqui. Vou pedir desculpa porque eu tô gripado, então minha voz está meio zoada, mas é isso aí, vamos para cima. Bom, você passou na prova. Quando eu passei, eu tinha contato com alguns alunos já, com alguns cadetes, e aí o pessoal falou, pô, aproveita, descansa e tal. Quando você chegar aqui, você resolve o que precisa resolver. Só que, né, eu acredito que esse não foi o melhor bizu, tá? Tem algumas coisinhas que, se eu tivesse feito, teriam feito a diferença também quando eu estava lá dentro. Bom, tem as coisas óbvias que você precisa fazer, né? Questão de exames, preparação de documentação, tudo isso aí que está previsto no edital já, que você precisa fazer para que você entregue lá. Então eu não vou falar de nenhuma dessas coisas porque são coisas muito óbvias. O que eu vou falar está um pouquinho além disso, que é o que vai ser cobrado de você lá dentro depois. O primeiro ponto que eu vou trazer aqui é a parte da natação, tá? Como não é pedido no TAF, como não é exigido, então muitas pessoas chegam lá e falam assim, pô, eu vou aprender quando eu chegar lá dentro. Mas lá dentro é muito pior, tá? Né? Tem os NNs lá, que são os não nadadores, né? E ficar nesse grupamento aí de NN é horrível, porque você não consegue ter um momento de descanso lá dentro, porque no momento que você estaria descansando, que geralmente é após almoço, se eu não me engano, você vai precisar ir pra piscina, e às vezes chegar lá não tem treino nenhum, é só pagação, então, pô, não faz muito sentido você ficar nesse grupamento. Então, nesse primeiro momento, que eu direcionaria a você se você não tem base de natação nem nada nesse sentido, corre atrás disso agora, porque com certeza vai fazer diferença para você lá dentro depois. Eu até perguntei isso para uns alunos que tinha na época que eu ia entrar, se valia a pena fazer. Eles falaram: não, cara, fica tranquilo que quando chegar aqui dentro aprende. Chegou lá dentro, sofri um pouquinho com isso, não fui do grupamento de NN nem nada nesse sentido, mas não nadava bem. E aí chegava nos dias que tinha TFM de natação, era maior sacrifício, era horrível. Eu era 10 em todos os a parte de treinamento físico, assim, né, flexão, abdominal, corrida, era 10 em tudo. Tem os grupamentos específicos, né, para quem é 10 nessas, eh, como eu posso dizer, não seriam nesses exercícios, né, mas nessas questões de corrida, de flexão, de corrida principalmente, geralmente eles dividem por grupamento lá, então teria o grupamento alfa, que é do pessoal que é só 10 de corrida, o grupamento bravo, enfim, assim sucessivamente. E da natação vai se criando um pouquinho disso aí também. E, pô, natação eu era treva pra caramba, eu não nadava bem, fui aprender depois que eu saí de lá, mas fica esse bizu aí pra você aprender um pouquinho sobre a questão da natação, tá? Já vale correr atrás disso aí, porque senão lá dentro você vai sofrer muito mais depois. Bom, além dessa questão da natação, tem questão de algumas músicas que vale a pena você decorar já. Então, Hino do Brasil, né, principal, Canção do Exército, vale a pena, Fibra de Herói, Avante Camaradas, hum, Canção da SpaceX também vale a pena, se for o caso. Né, tudo isso aqui vale a pena você ir ouvindo já pra pegar o bizu. E aí teve outra situação ali que eu sofri um pouquinho também, que eu fiquei baixado na época que eu tava na adaptação, e aí o tenente mandou eu decorar a canção da saúde. E aí, pô, foi horrível pra decorar, não consegui decorar, depois todo mundo ficou pagando por minha causa lá. Então vale a pena decorar a canção da saúde também, para caso aconteça alguma coisa com você. Estar baixado é basicamente quando você tem algum problema. Então eu tive problema no joelho, precisei ficar no grupamento ali dos baixados, né? De quem sofreu algum tipo de lesão. E aí meio que você é punido por estar baixado, né? E aí, pô, você precisa pagar por isso. Então, o meu pagar, no caso, seria decorar a canção, que eu não consegui fazer isso aí, porque tava num período muito, sei lá, minha cabeça tava a milhão, não tava conseguindo decorar. Enfim, então vale a pena você decorar essas canções já. Então, as que vão ser cobradas mesmo, né? Hino do Brasil, que você canta na entrada. Canção do Exército, você canta na entrada dos portões também. Fibra de Herói, eles acabam colocando lá pra cantar, vez ou outra. Avante Camaradas também. Deixa eu ver se tem alguma outra.
A canção da SpaceX é que essas coisas vão ser mais posteriores, então fica um pouquinho mais tranquilo. Mas vale a pena você decorar essas aí. A canção da saúde, para caso você esteja baixado também e algum comandante de pelotão exija de você isso aí, então vale a pena talvez saber. A canção da infantaria vale a pena também, porque quando a gente entra no exército, a gente fala que todos somos infantes, né? Então, mesmo que você não tenha nenhuma arma ainda, você entra como se você fosse um infante. Então, vale a pena decorar a canção da infantaria também. TFM, canções de TFM. Vale muito a pena você saber também, para você vibrar lá com o pessoal. Então, decora pelo menos umas 5 canções aí, para que você consiga puxar lá com o pessoal, vale muito a pena. Aí tem as páginas aqui no YouTube que falam sobre essas canções de TFM. Vale a pena saber, tá? Porque você acaba tendo um destaque positivo ali, muitas vezes por saber as canções. Além disso aí, né? Além da questão da natação e das canções, cara, vale a pena talvez você dar uma olhadinha em toque de corneta também, porque tudo que você vai aprender lá dentro, principalmente no período de adaptação, muitas vezes você vai estar com muito sono. Eu tive muito problema com isso, tinha muito sono durante esse período, que a gente dorme pouco. Então é coisa que às vezes seria muito fácil para você aprender fora dessa rotina, mas quando você está nessa rotina fica muito mais difícil. E às vezes se você já ir sabendo mais ou menos o que é, fica mais tranquilo para você, fica menos pior, né? Então, toques de corneta, vale a pena você saber o que é um descansar na corneta, o que é uma posição de sentido na corneta também. Apresentar arma na corneta também, meia volta volver, esquerda volver, direita volver. Vale a pena você saber esses toques aí, tem tudo isso aqui no YouTube. São coisas que, por exemplo, vão ser ensinadas lá e tudo mais. Eu tô passando bizu aqui só porque você vai ter aí, pô, a prova, se não me engano, vai ser agora em setembro. Você vai entrar só em janeiro ou fevereiro lá. Então tem um tempo pra você ir vendo essas coisas. Pô, não precisa ficar igual um maluco em cima disso. Mas se você já tiver visto uma vez, na hora que chegar lá você vai estar mais salvo, já vai saber como se portar em relação a essas coisas. Já vai, pô, você viu uma coisa uma vez, depois quando você vê de novo já é muito mais tranquilo de você absorver aquilo. Então, principalmente para quem nunca foi militar, vale muito a pena você visualizar essas coisas. Porque para quem já foi em algum momento, né, seja no serviço obrigatório ou quem era de carreira em outro lugar e está entrando lá agora, é muito mais tranquilo que a pessoa já sabe todas essas coisas. Mas no meu caso, eu sempre fui paisano, sempre fui civil, então foram coisas que foram completamente novidades para mim, tá? E vamos lá, falei da questão da natação, falei da questão das canções, tem a questão dos toques de corneta também. Deixa eu pensar aqui. Tô indo bem no feeling aqui, tá? Das coisas que eu tô lembrando. Então por isso que eu tô parando pra pensar um pouquinho. Mas vamos ver aqui, o que mais tem? Questão de treinamento físico, né? Além de natação. Pô, chega com folga na corrida, que é bom. Não precisa ficar querendo fazer os 2.500 ali da corrida em 10 minutos, por exemplo. Mas porque se não me engano são 2.500 em 12, né? Mas chega com um pouquinho de folga, né? Vale sempre a pena. A gente é bem exigido na parte de corrida, então vale a pena você sempre ter uma folguinha ali para não passar nenhum perrengue na hora. Principalmente que você vai estar meio ansioso, questão de abdominal, tudo, né? Tudo que for relacionado à parte de treinamento físico, tenta ir com um pouquinho de folga que vale a pena. Você vai ter um bom tempo aí para treinar e não ficar pensando que na hora vai sair, não. Tipo, se você não consegue no treino, não fica pensando que na hora vai sair. Se esforça ao máximo no treino para que você chegue com folga lá na hora, porque pode acontecer de você fazer alguma coisa e o avaliador não contar. Então, chega com bastante folga. Eu já vi um monte de casos de cara que, pô, era excelente em toda a questão de estudos, toda a questão de papiro, chegou lá na hora, não conseguiu fazer uma barra. Então, dê um foco também grande nessa parte de treinamento físico e tenta não se lesionar também, que aí, pô, você vai estar jogando tudo pro alto. Voltei nessa parte de treinamento de novo, que ela é bem importante, tá? A gente é bem exigido também em relação a isso, então vale você ter um bom foco nisso aí. Falei, falei da questão da natação, falei das canções, falei da corneta, voltei a falar dessa questão do treinamento físico. Talvez valha a pena você já entender um pouquinho também como que é a função de xerife, de subxerife, dentro de pelotões, assim. Eu acredito que se você buscar aqui na internet você já consiga encontrar algumas coisas que pode acontecer de você chegar lá dentro e você assumir um xerifado lá logo de cara. Então talvez seja interessante você entender um pouquinho qual que é a função do xerife, qual que é a função do subxerife também,
pra, tipo, não ser muito pior na hora que você estiver lá. É claro que você vai passar um sanhaço na hora que você estiver lá dentro, vai passar um sufoco na hora que você estiver lá, mas se você já sabe previamente o que vai acontecer, você já vai um pouquinho mais preparado. Então, a princípio, são essas coisas aqui que eu passei. Não precisa ficar muito bitolado nisso, não. Mas são coisas que com certeza vão melhorar o seu período lá dentro, tá? Principalmente a questão da natação aqui, eu viria como um ponto-chave para quem não sabe nadar, porque a adaptação não, né? Mas o período ali dentro da SpaceX, para quem não nada, é muito complicado. E aí, se você for deixar para aprender a nadar lá dentro, é ruim. Então, é, aprende aqui fora que é melhor, que vai ser mais tranquilo pra você. E quando chegar lá dentro, você só vai otimizar o que você já sabe, entendeu? Então, é basicamente isso aí. Espero que eu não tenha sido muito prolixo aqui e que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma. Qualquer coisa, tô por aqui, vou produzir mais vídeos aí pra ajudar. E tamo junto, Brasil.